Vamos falar também das percepções do lado do Cruzeiro, deste superclássico. Deixa eu trazer o Leonardo Jardim. Ele foi questionado sobre a oscilação do Cruzeiro na temporada. Já faz alguns jogos, né? Sem vitória do Cruzeiro na competição, são 4 partidas. Ele elogiou os jogadores pelo empenho durante o jogo após a expulsão do Caio Jorge e falou do momento de oscilação na temporada. Não é fácil manter uma equipa durante uma época toda ao mais alto nível. E para teres uma equipa ao mais alto nível tens que ter já uma estrutura preparada para isso, que é entre uns e outros e está sempre a rodar. A nossa estrutura não está preparada ainda, talvez no futuro esteja, mas ainda não está preparada para isso. E com certeza que existe alguma fadiga, já falei sobre isto, da equipa, mas existe uma coisa muito boa que é, mesmo hoje jogamos quase 43 mais 10, 50 minutos com 10 e vimos a malta a correr, a trabalhar, a honrar a camisola, e eu não posso pedir mais do que isto, não é? Eu não posso pedir aos jogadores mais do que isto, que eles mostram realmente que os cruzeirenses podem ter orgulho neles, porque toda a gente andou atrás da bola, mesmo sem bola, muitas vezes jogamos sem bola na segunda parte, e eles tiveram esse princípio, que é o princípio básico de defender o clube, defender a equipa, e nessa parte eles estão de parabéns. Com certeza que existe sempre oscilações, não é só o Cruzeiro, todas as equipas têm momentos melhores, outros momentos que são menos efetivos. A gente tem num momento agora que a finalização, principalmente, não neste jogo, mas por exemplo com o Sport a gente podia ter concretizado mais alguns lances. E acho que a equipa não está no seu melhor momento, mas está num momento de trabalho, de atitude, de compromisso e é o que a gente quer manter isso, porque a seguir as coisas boas vão acontecer. Quando temos atitude, temos compromisso com o clube, a seguir as coisas boas vão acontecer. Leonardo Jardim, parte da análise pós-jogo dele. Ô Simões, são 4 jogos sem vencer. O Jardim falou do comparativo com os adversários que o Cruzeiro enfrentou, né? O nível de jogos que o Cruzeiro teve, citou aí algumas partidas, e ele começa essa resposta dizendo, ele cita a época, porque em Portugal se fala época para falar sobre a temporada, né? Ele disse que é difícil manter o mesmo nível de uma equipe durante toda uma temporada. Como é que você encara essa fala do Jardim e o momento do Cruzeiro também, como é que você avalia, Simões? Cirilo, eu acho que assim, o momento do Cruzeiro, eu acho que, a minha opinião, já seria administrar o brasileiro para ter a segurança dessa vaga na Copa Libertadores, mas não deixar de pensar nas semifinais da Copa do Brasil. Não deixar de pensar nas semifinais da Copa do Brasil. Porque é uma chance muito grande que o Cruzeiro tem de voltar a vencer um título nacional. Essa questão da queda, né, de produtividade, o Cruzeiro já soma aí 4 jogos sem vitória, são 3 empates e 1 derrota, aquela pro Vasco, após virar aquele jogo contra o Bragantino, aqui no Mineirão. Eu acho que é um processo até que pode se dizer natural, né? O campeonato por pontos corridos, ele premia a regularidade, e essa regularidade é alcançada realmente com um elenco mais recheado. Quem tem um elenco mais recheado, ou de repente em determinados momentos disputa só uma competição, costuma se dar melhor. Eu acho que passa muito pelo processo que o Alê colocou, tá? Caio Jorge e Matheus Pereira são destaques da competição, recebem atenção especial. Os caras que poderiam fazer a diferença com os 2 marcados são o Christian e o Wanderson. E o Christian e o Wanderson, eles não têm uma característica de protagonistas. Embora em determinados momentos já possam até ter sido. O Christian já decidiu jogos para o Cruzeiro, já marcou o primeiro gol de jogos para o Cruzeiro, e é um bom jogador. Só que eles não têm essa característica do protagonismo. Eles são coadjuvantes muito importantes para o funcionamento de uma engrenagem, mas uma engrenagem que já está bem estudada, bem marcada. Tá? Então eu acho que o grande desafio do Jardim é encontrar soluções para esse processo. Acredito até que muito da pilha do Caio Jorge ontem, e não justifica as atitudes dele, né? É uma crueldade o que ele fez com o Ivan Roman,
Tá? Além de ser uma deslealdade, não vai contra o fair play, e eu acho que isso é básico no futebol, é desumano você pegar a mão de um companheiro de profissão que está fraturada e apertar para poder tentar tirar vantagem disso, e até o próprio gesto relativo à arbitragem. Porque o jogador, ele sente, né, Ale? E quando ele não está conseguindo render o que ele rendia até pouco tempo, isso irrita. E eu acho que isso talvez seja o motivo de o Caio Jorge ter tido atitudes lamentáveis no clássico de ontem em relação ao Ivan Roman e em relação à arbitragem. Que eu coloquei aqui, eu não me lembro de uma arbitragem tão ruim no clássico. Isso não dá ao Caio Jorge o direito de fazer o gesto que ele fez. Eu acho que, sabe quem é um exemplo? Não é exemplo, né? Mas me veio à cabeça. O Neymar, longe das suas condições ideais, ele ficava brigando com todo mundo, né? Até com o torcedor, Até né? com o torcedor, impressionante. Mas ele brigava com todo mundo, com a arbitragem, com o adversário, com os jogadores do próprio time, porque o cara sabe que ele pode render mais e às vezes, por alguma questão, no caso do Neymar, talvez clínica ou física, no caso do Caio Jorge, uma marcação muito forte, né? Porque o Caio Jorge, ele não só pega na mão machucada, que o Simões lembrou, faz o gesto do roubo, que não pode, né? Tá na regra, não pode. Como ele dá ali uma semi-cotovelada no próprio Roman, que ele toma um cartão amarelo, né? Primeiro o juiz deu vermelho. É um dos erros do juiz, né? Que tira o cartão vermelho. Impressionante a confusão que ele fez, também nesse aspecto, né? Então, essa é uma questão. Eu falo sempre, mas nem sempre adianta, o Cirilo, que o Léo Jardim, para mim, é o melhor treinador do campeonato, né? Em que pese que o Mirassol vai fazendo uma competição extraordinária, impressionante, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Léo Jardim é o melhor treinador do campeonato. Mas eu não preciso concordar com tudo que ele faz, porque senão não é eu que vou perder o emprego. A nossa função, ela fica desnecessária. Se é só para concordar com o que o treinador faz, não tem sentido a gente estar aqui. Ontem, por exemplo, eu sou um admirador do futebol do Gabigol, né? Ontem, inclusive, quando o Caio Jorge foi expulso, eu virei pro Cirilo, em off, e falei, o Gabigol, mais um jogo que o Gabigol não vai jogar. Porque não tinha sentido nenhum ele colocar o Gabigol. Qual que era a função ali do Cruzeiro no jogo? Era marcar com todo mundo atrás da linha da bola, todo mundo era marcador, independente da posição, e tentar explodir no contra-ataque. O Gabigol não marca, e o Gabigol não explode em nada, né? Teve até uma bola que meteram uma bola longa para ele, que ele ameaçou correr e já parou na metade. Então ali seria importante a presença, por exemplo, do Arroio, que corre muito mais, é muito mais veloz e marca muito mais. Até o Marquinhos. Até o Marquinhos. É que o Marquinhos tecnicamente é inferior, mas até o Marquinhos. Eu também acho. Recompõe bem e tem velocidade. Para colocar o Marquinhos, acho que é melhor botar o Gabigol mesmo. É que o Marquinhos caiu meio que em desgraça. E no último jogo também, contra o Sport, ele foi muito mal. Mas de qualquer maneira, entendi. Um cara que corre e que vai marcar. Que não é o caso do Gabigol. Né? Então, acho que ontem ele não foi bem nessa alteração e também ele deu muita sorte, né? Porque ele trouxe 2 jogadores, ô Simões, para mudar esse quadro de Christian e o Wanderson quando ele precisa que esse quadro seja mudado. Né? O Arroio, pelo que a gente percebeu, ainda não está na sua condição física ideal, né? E ele ainda não pôde contar com o Sinisterra, que está machucado. E também está longe da sua condição ideal, né? Só um adendo. Embora o Gabigol, acho que ele tenha entrado no jogo de ontem com muita entrega. Ele se dedicou muito, né? Mas não é uma característica dele. Não é. Mas não faltou dedicação a ele, entrega, tentativa, né? Muito pelo contrário. Mas, de toda forma, é isso, não é a característica dele. Você tem um Arroio, aquela bola que foi lançada que você falou do Gabigol, o Arroio chegaria. E lutaria por ela e tal. E o Arroio tem um poder de drible maior que o do Gabigol também. Sim, de definir o ataque sozinho, né? O Gabigol é a melhor versão dele nos últimos 3 anos. Tenho dúvida disso. Sim. Não tenho dúvida. E já falei aqui que o eixo Rio-São Paulo, que não vive dia a dia, e de forma irresponsável até, fala que o Gabigol não tá jogando nada porque ele é reserva do artilheiro do campeonato e da Copa do Brasil. Né? E é a melhor versão do Gabigol. Mas ontem eu não teria colocado o Gabigol por esses motivos. Volta na TBB. Ô João Vitor Xavier, você que fala em nome da 7K, eu queria que você comentasse o impacto desse resultado na temporada das equipes no Brasileirão, pensando na sequência, na luta do Cruzeiro na parte superior da tabela
e na luta do Galo, que no Brasileiro se resumiu a se distanciar de zona de rebaixamento. Como é que você encara o contexto do clássico nesse cenário aí, João? Ô Cirilo, do ponto de vista numérico, matemático, o empate não foi bom para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro praticamente dá adeus à briga pelo título brasileiro. O Cruzeiro já está ali 5 pontos atrás do Flamengo, com um jogo a mais que o Flamengo. O Cruzeiro está 8 pontos atrás do Palmeiras, com um jogo a mais do que o Palmeiras. Então, sejamos realistas, a briga pelo título foi embora. Palmeiras e Flamengo não vão perder essa vantagem, só por um milagre, uma aberração da natureza, o que pessoalmente não acredito. Agora, quando você olha a temporada do Cruzeiro, Cirilo, o Cruzeiro tem muito para comemorar, por um motivo simples. O Cruzeiro vem de anos aí fora da Copa Libertadores. O Cruzeiro está caminhando a passos largos para voltar à Libertadores. E quando você fala de um pontinho na casa do adversário, do maior rival, com um homem a menos, para a briga da Libertadores, esse pontinho foi muito importante para o Cruzeiro ontem. Então, o título virou um sonho, mas a Libertadores é um caminho muito possível. E todo torcedor do Cruzeiro, se consultado no início da temporada, se ele queria assinar um contrato para garantir o Cruzeiro entre os 3, 4 primeiros e de volta na Libertadores, torcedor do Cruzeiro, de olho fechado, assinaria esse contrato. Então eu acho que vale a pena para o Cruzeiro olhar o copo mais cheio do que vazio, como volta à Libertadores, que é um lugar onde o Cruzeiro sempre esteve na sua história e que é importante o Cruzeiro voltar a estar. Pelo lado do Galo, do ponto de vista matemático, foi um pontinho a mais para livrar desse drama que é a briga contra o rebaixamento. O Atlético abre nesse momento 8 pontos para o Vitória, que é o primeiro time ali dentro da zona de rebaixamento. Então, são pontos somados que são importantes. Claro que por tudo que aconteceu no jogo, que o torcedor do Galo queria era a vitória e ela seria muito importante para dar uma folga ainda maior para o Atlético. Agora, o foco é esse mesmo, Cirilo. É um pontinho daqui, 3 dali para livrar do rebaixamento. E sonho grande do Atlético mesmo nesse momento é a Copa Sul-Americana, para através da Sul-Americana voltar à Libertadores. Não foi um bom empate em termos de Campeonato Brasileiro, porque o Atlético ainda precisa se livrar. O Atlético precisa ali de pelo menos mais 10 a 12 pontos para ter uma tranquilidade total. Mas cada ponto para quem briga contra o rebaixamento é importante e desse ponto de vista, pontuar é importante. E pontuou contra um time que é muito melhor, apesar de nas circunstâncias, o Atlético ter muito mais a lamentar, Cirilo. Ô João, vamos para a arbitragem. Eu queria te ouvir também, nós falamos bastante aqui, em especial no primeiro tempo. Queria te ouvir também quanto à arbitragem do jogo de ontem, qual que é a sua visão sobre a atuação do Paulo César Zanovelli e sobre o Caio Jorge, né, que foi o personagem negativo da noite, João. Ô Cirilo, antes de falar sobre a arbitragem, deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando, de ver o coração acelerado, isso tudo é único. E com a 7K você tem isso tudo com segurança, com confiança, tudo fica ainda muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, contra-ataque, provedor com transmissão ao vivo, para aquela sua aposta 24 horas, 7 dias por semana e com toda a estrutura e toda a garantia. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br. Vou repetir, hein? 7k.bet.br. Aposte na diversão, jogue com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, portaria SPA-MF 322 de 17 de fevereiro de 25. Cirilo, foi um desastre a arbitragem ontem, muito ruim, comprometeu muito o jogo, uma arbitragem insegura, que comprometeu o resultado da partida, que comprometeu o desempenho até emocional dos jogadores. Foi muito ruim a arbitragem, isso é inegável. As duas equipes saíram reclamando, saíram insatisfeitas. Claro que por ter tido o lance do gol como um lance decisivo, o Cruzeiro tem motivos ali práticos, muito claros, para reclamar da arbitragem. E o principal motivo para reclamar foi o lance do gol, de um escanteio que não foi escanteio, que acabou interferindo no resultado da partida. Agora, é preciso destacar também que
que não foi uma noite feliz do Caio Jorge, ele não foi bem. Ele mesmo reconheceu isso após o jogo, ele mesmo reconheceu isso ao final da partida, colocou nas suas redes sociais um pedido de desculpas à torcida do Cruzeiro. O comportamento dele não foi legal, de uma maneira geral, né? Na hora que ele vai lá e bate no braço machucado do jogador do Atlético, na hora que ele faz um gesto ali muito indelicado, insinuando que o jogador do Atlético cheirava mal, o gesto dele com a arbitragem, dizendo que o Cruzeiro estava sendo roubado no jogo. O conjunto da obra para o Caio Jorge foi muito ruim, não foi uma noite feliz para ele. Ele comprometeu a sua atuação de uma temporada que tem sido brilhante para ele e comprometeu o Cruzeiro no jogo, né? Talvez com 11 contra 11 o Cruzeiro pudesse sair com o resultado de vitória da partida de ontem. Acabou não saindo com esse resultado, muito também pela atitude infeliz e impensada do Caio Jorge. Tem muito crédito com o torcedor do Cruzeiro, que é o grande destaque do Cruzeiro na temporada e que até teve um reconhecimento muito bacana e uma postura muito bonita ao admitir que ele se excedeu ontem, né? O primeiro passo para a gente melhorar é a gente admitir o nosso erro, e ele admitiu que foi muito bonito por parte dele. Agora, temos que separar. Uma coisa é o erro da arbitragem quanto ao lance do escanteio e outros erros na partida, outra coisa é a questão do Caio Jorge. Na questão do Caio Jorge, a arbitragem acabou acertando, porque ele, infelizmente, não estava numa noite feliz do ponto de vista emocional, viu, Cirilo? Pois é. Ô, Ale, olhando adiante, luta pelo título, luta contra o rebaixamento, nessa pergunta que fiz há pouco ao João. Como é que você analisa o contexto do clássico nessa conta matemática aí? Eu acho que, se você for ver antes do jogo, não foi bom para ninguém, né? Até pelos resultados, você pegar o Cruzeiro, que o Simões falou, 4 rodadas sem vencer, dos 12 pontos disputados, foram 3 conquistados. Palmeiras, dos últimos 12, ganhou 12. Então, é realmente uma competição em que o Cruzeiro é muito valente, muito corajoso de tentar olhar nos olhos de Palmeiras e Flamengo.